Boa noite a todos, em especial ao presidente Eliseu Lima e ao meu governador predileto, Nadir Zacarias, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa diretora dos trabalhos de hoje. E eu gostaria de... vou tentar compartilhar uma tela com vocês. Então, eu gostaria de começar primeiro respondendo a pergunta, rapidamente, a pergunta do nosso presidente. O que acontece com a criança na escola? Nós temos certeza que a criança, no seu processo de aprendizagem, ela vai sempre em frente. A criança não volta para trás, ela não é caranguejo. Então, durante todo esse período da pandemia, ela passou aprendendo. E nós temos certeza que existe uma relação íntima entre o processo de desenvolvimento infantil e o processo de aprendizagem. Nesse sentido, mesmo que a criança não tenha estado na escola, ela teve aprendizagens e, muitas vezes, aprendizagens bastante significativas em relação ao que ela deveria ter aprendido na escola. Por isso, nós podemos dizer que a responsabilidade das escolas neste final de 2021, em 2022 e provavelmente em 2023, será conseguir identificar quais as aprendizagens que as crianças tiveram nesse período sem as aulas presenciais, porque elas aprenderam pelo ensino remoto também, e a partir daí retomar as aprendizagens básicas para o seu processo de aprendizagem. Então, nós acreditamos que as escolas estão fazendo um planejamento, vários estudos estão sendo feitos para minimizar os prejuízos causados por essa pandemia. Para falar de alfabetização, é importante a gente conversar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo. Para isso, eu pedi o auxílio da Mafalda, que é uma personagem criada pelo argentino Quino, que ela é bastante crítica em relação à análise do mundo e, em especial, em relação à educação também. Segundo ela, viver sem ler é muito perigoso, porque ele te obriga a acreditar naquilo que estão te falando. Então, no processo de alfabetização, nós precisamos lembrar sempre que isto é um fator de independência. Na tela seguinte, nós vamos ver e refletir um pouquinho sobre o alfabetizar e o ensinar a ler. Eu não pretendo entrar aqui em nenhuma grande discussão teórica, metodológica ou ideológica, mas é importante a gente saber que ler é construir significados com a possibilidade de conseguir compreensão, interpretação e aplicação daquilo que a gente leu, com vistas à autonomia e à independência na leitura, certo? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que concordar com a Mafalda, né? A leitura nos propicia autonomia, independência e nos propicia uma possibilidade de continuar aprendendo sempre. Para falar sobre o analfabetismo, podemos passar para a seguinte: seria importante a gente analisar como é que nós estamos hoje. Na tela seguinte, nós já vamos encontrar que, esse é um dado de 2020, que o analfabetismo caiu no Brasil. Ainda assim, são 11 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. Em 2018, foi feito um levantamento, e esses 100 milhões equivaliam a 6,8% da população brasileira. Ou seja, é uma parcela significativa. Em 2019, um ano depois, nós encontramos uma diferença a menor de 0,2%. Então, caímos para 6,6% da população analfabeta. Mas isso ainda significa 200 mil pessoas de mais de 15 anos. Então, é uma população bastante grande e é muito importante que a gente
se preocupe com ela, né? Na tela seguinte, eu faço a seguinte reflexão. Será que podem haver pontos positivos no fato de você ter 11 milhões de analfabetos? Né? Sem dúvida, porque analisando os dados, nós percebemos que 50% desses 11 milhões têm 60 anos ou mais, ou seja, 5 milhões e meio de pessoas no Brasil têm mais de 60 anos. E apenas 2,7% da população de analfabetos tem menos de 24 anos, ou seja, quase 300 mil pessoas. Aí eu posso fazer uma pergunta: o que será que mudou? Né? Por que que eu tenho uma população que tem mais de 60 anos e é analfabeta? E tenho apenas 2,7% com menos de 24 anos. Na verdade, o que mudou foi o acesso à escola, acesso barra frequência, porque isto foi universalizado no Brasil. Ou seja, hoje no Brasil, as crianças de 6 a 14 anos estão praticamente 100% na escola. E entre os que hoje têm entre 18 e 29 anos, a permanência na escola foi de 11,8 anos, certo? Então, isso é um ponto positivo, porque a educação está mudando para melhor e o índice de analfabetismo está caindo, a permanência dos alunos mais novos na escola tem sido bastante grande e, principalmente, foi universalizado o ensino dos 6 aos 14 anos. Esses dados, na tela seguinte, a gente pode ver, nos mostram os muitos avanços que aconteceram. Mas esses avanços não ocorreram de forma igualitária e equitativa. Então, nós temos um gráfico na página seguinte, que foi tirado do Anuário do Todos pela Educação, que nos mostra o que aconteceu no Brasil nos últimos 8 anos. Então, nós começamos aqui o gráfico em 2012, e esse gráfico percorre um período de 8 anos até 2020. E o que a gente pode ver nesse gráfico? Ele mostra o aumento dos anos de escolaridade entre 2012 e 2020. Se nós pegarmos o total da população brasileira, que é a curva cor de laranja, nós temos, em 2012, os alunos permaneciam na escola 9,8 anos. Isso foi subindo através dos anos. Aqui, em 2015 e 2016, nós temos um salto, e em 2020, nós temos, na verdade, os alunos permanecendo na escola 11,8 anos, certo? Essa é a permanência hoje dos alunos na escola. Só que isso não acontece de forma igualitária na população. A curva seguinte é a curva... ainda na anterior, é isso. A curva cinza mostra em relação à população de pretos. Eles, em 2012, frequentavam a escola por 9 anos. Eles deram um salto bastante grande e hoje eles estão frequentando 11,4 anos. Uma outra desigualdade grande que nós temos é a curva mais vermelha, que é a curva feita com as regiões de menor escolaridade. Essa região no Brasil, como todos sabemos, é o Nordeste. E eles passaram de 8,8 anos de frequência na escola para 11 anos, o que também tem uma mudança significativa. Foram acrescidos aqui 2,8 anos de escolaridade em relação às regiões de menor escolaridade do país. Na azul, a gente tem os 25% mais pobres da população. Eles frequentavam a escola em 2012 apenas por 7,9 anos. E, em 2020, eles passaram para 10,8, né? Isso foi o avanço da população mais pobre. E como todos nós sabemos, a população
rural é a realmente com maiores dificuldades. Elas frequentavam 7 anos em 2012 e subiram para 10 anos, 2. Agora, nós podemos passar para a tela seguinte e perguntar o seguinte: o que significa equidade? Né? Então, a resposta pode ser colocada nos seguintes termos: é a persistente busca pela justiça, é tratar cada indivíduo segundo a sua natureza particular, é a disposição para exercer a imparcialidade. E o que significaria a equidade na educação? A equidade na educação se traduz pela atuação nas políticas públicas para reduzir as consequências das desigualdades sociais e econômicas. Então, se nós lembrarmos um pouquinho da curva que a gente viu no gráfico anterior, quer dizer, o que acontecia? A população preta, a população da região Nordeste, a população da região rural, eles partem de um início, quando eles entram na escola, absolutamente diferente da população branca e das regiões urbanas, certo? E, então, na educação, nós temos que procurar corrigir essa desigualdade inicial. Eu não posso dar uma escola igual para todos se o ponto inicial é diferente. Então, a equidade seria dar mais para quem precisa mais. Para quê? Para garantir a todos uma aprendizagem bem-sucedida, porque é esse o nosso grande objetivo na educação. Quer dizer, não só na alfabetização, como na educação como um todo. Na tela seguinte, eu faço também uma pergunta. Se o acesso à escola está universalizado, como eu falei no começo, por que as coisas não melhoram? Ou, se estão melhorando, o que precisaria mudar para mudar ainda mais? Nós temos que caminhar na direção da permanência da criança na escola, com o aumento dos anos de permanência, mas também nós precisamos garantir a aprendizagem bem-sucedida. Eu acho que esse é um ponto importante para a nossa discussão. E aí, eu passo para a tela seguinte com a seguinte questão: de quem será essa responsabilidade? Então, nós estamos falando aqui, né, na educação como uma forma de diminuir as desigualdades sociais, desigualdades econômicas, desigualdades na oportunidade de emprego e também em relação à cidadania. Mas quem se responsabiliza por isso? Né? Nós temos diferentes níveis de responsabilidade. Na tela seguinte, por exemplo, nós podemos analisar de uma forma rápida, né, o primeiro nível de responsabilidade. A nossa Constituição fala no seu artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade. Então, eu acho que nós temos que ler esse artigo 205 da nossa Constituição, procurando verificar aonde nós nos enquadramos nesse artigo. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Então, aqui são 2 deveres distintos, mas responsáveis pela educação de todas as crianças. Mas aí tem um pedacinho onde cabe muito bem o Rotary, porque é com a colaboração da sociedade. E esse artigo fala mais. Ele diz que esse direito visa o pleno desenvolvimento da pessoa e a qualificação para o trabalho. Veja que nós estamos cercando por todos os lados. Nós temos muitas leis no Brasil, depois da Constituição de 88, a primeira lei que falou sobre o direito das crianças foi o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, em 96, veio a Lei de Diretrizes e Bases, e assim muitas outras leis. As leis na educação são muito... Eu não vou entrar aqui em detalhe de todas elas, mas do ponto de vista legal, eu posso dizer
que o primeiro nível de responsabilidade é do Estado, da família e também da sociedade. E é aí que nós nos encontramos. Nós fazemos parte da responsabilidade da família, vamos ver mais à frente como é que nós fazemos parte no dever do Estado, e como sociedade civil, principalmente como sociedade civil organizada, como é o Rotary, né? Então, na tela seguinte, eu vou falar sobre um segundo nível, fazer um pequeno resumo sobre um segundo nível de responsabilidade, que é quem paga a conta, né? Podemos perguntar, até agora nós estamos falando da educação, mas como é que se paga essa conta? Na verdade, aqui na sacola da educação, todos nós contribuímos, ou seja, estados, Distrito Federal e municípios colocam 25% da sua arrecadação nesta sacola da educação. E a União coloca no mínimo 18%, né? Que vão compor os fundos estaduais, que eventualmente são complementados pela União. E este fundo se chama Fundo do Desenvolvimento da Educação e de aperfeiçoamento dos professores, é voltado também para o aspecto do professor. É um fundo redistributivo, é uma lei muito importante no Brasil, que foi renovada o ano passado. É a que garante recursos para os estados e municípios para fazerem o desenvolvimento da educação no seu nível. Essa divisão, nos estados, ela acontece pelo número de alunos matriculados em cada rede. Então, o estado, por exemplo, de São Paulo, faz uma redistribuição pelos seus 645 municípios, de acordo com o número de alunos matriculados. O município que tem pouco aluno recebe pouco, o que tem bastante recebe mais, e o estado, que também tem alunos na educação básica, também tem a sua cota por aluno. Já na transparência seguinte, eu pergunto ou falo sobre um outro nível de responsabilidade. Não, ainda na de trás, Maurício, por favor. Responsabilidade na execução. Então, a gente falou sobre a responsabilidade legal, sobre a responsabilidade financeira e sobre a responsabilidade na execução. A educação básica no Brasil, ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Isso inclui 2 anos de educação infantil, 9 anos do ensino fundamental, que era, para alguns de nós, o antigo primário e ginásio, e os 3 anos do ensino médio. Como é que fica essa responsabilidade pelos 3 níveis de poder? A educação infantil, né, do 0 aos 5 anos, embora ela seja obrigatória a partir dos 4, ainda assim, o município é o responsável pela execução nesse nível de ensino, certo? No ensino fundamental, que nós temos as crianças de 6 a 14 anos, no ensino fundamental, antigamente, nós tínhamos 8 anos, teve um ano a mais, né? Então, as crianças começam hoje com 6 anos. Então, do 1º ao 5º ano, em geral, a responsabilidade é do município, certo? Subsidiariamente, ela pode ser do Estado também. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos escolas de ensino fundamental geridas, né, pela prefeitura e pelo Estado. Em muitos municípios, o município se responsabiliza só pela educação infantil e do 1º ao 5º, né, do 6º ao 9º é o Estado. E o ensino médio, que ficou aqui para mim, está abaixo da tarja, ele é responsabilidade do Estado. O município, se tiver atendido a todo o ensino fundamental, eventualmente pode ser responsável pela execução de alguma coisa do ensino médio, mas constitucionalmente é a responsabilidade do Estado, certo? Bom, para não falar muito sobre as legislações, eu escolhi a última legislação mais ampla no Brasil,
que é a Lei 13.005, de 2014, que se chama Plano Nacional de Educação, no qual foram apresentadas 20 metas para melhorar a educação no país até 2024. Esse plano foi feito por 10 anos. Então, a ideia era que nesses 10 anos nós conseguíssemos atingir as 20 metas. No caso do analfabetismo, a meta que mais nos interessa é a meta número 9, que propõe reduzir a taxa de analfabetismo a zero até 2024 entre jovens e adultos. Vejam, essa meta é uma meta que eu diria assim, é estar correndo atrás do prejuízo, ou seja, eu quero reduzir a taxa de analfabetismo entre jovens e adultos, quando, na verdade, a alfabetização deveria ser nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Lá no começo, nós vimos nos dados de 2020 que em 2015, por essa meta, nós deveríamos ter atingido só 6,5% da população com analfabetos. Entretanto, a taxa nacional em 2020, sobre 2019, apareceu que nós temos ainda 6,6% de analfabetos, ou seja, estamos 4 anos atrasados em relação ao que propõe o Plano Nacional. Bom, e hoje, podemos ver na tela seguinte, onde se situa o problema do analfabetismo? Então, foi o que eu falei anteriormente. Para a gente parar de correr atrás do prejuízo, nós temos na 5ª meta a proposta de alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Ou seja, se fez um ciclo de alfabetização de 3 anos, 6, 7, 8, e as crianças com 8 anos deverão estar alfabetizadas para poder realmente usufruir da aprendizagem nos anos seguintes, porque, como disse a Mafalda, eu não posso ficar a reboque sabendo as informações pelo que os outros me dizem. Então, essa é uma grande meta a ser perseguida, ou seja, garantir uma boa qualidade da aprendizagem nos anos iniciais, que, aliás, são os anos em que a criança mais aprende na vida. Se nós pensarmos um pouquinho sobre uma criança, quando ela nasce e quando ela tem 4, 5, 6 ou 7 anos, nós vamos ver que a quantidade de aprendizagem, de aquisição de novas experiências, de conhecimento, de possibilidades de raciocínio, é muito maior do que a gente consegue em outras etapas do desenvolvimento e da vida. E também tem uma outra meta, que é a 7ª, que diz que nós devemos garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade certa. Ou seja, se a 5ª e a 7ª meta forem conseguidas, a 9ª vai desaparecendo gradativamente, ou seja, nós não vamos ter mais jovens e adultos analfabetos. Mas, para analisar mais profundamente esse problema, é importante a gente saber do que a gente está falando. Então, eu trouxe alguns dados para vocês terem a dimensão do problema da educação no Brasil. No Brasil, hoje, nós temos 48 milhões de alunos, ou seja, 22% da população brasileira está na educação básica. 80% nas escolas públicas. Nós imaginamos que as escolas particulares são muitas, porque nós moramos em São Paulo, que é uma grande capital, que tem muitas escolas, mas pelo Brasil todo, o que predomina são as escolas públicas. Nós temos 180 mil escolas com 2.200.000 professores. Isso no Brasil. Mas é bom a gente analisar um pouquinho mais próximo da gente qual é o tamanho do problema. São Paulo tem 36% das matrículas da educação básica do Brasil. Ou seja, quase 40% dos alunos matriculados na educação básica estão em São Paulo.
Nós temos 5.400 escolas no estado e nós temos 190 mil professores. Bom, mas o que nos interessa é o município, afinal, o Rotary está aqui no município de São Paulo e tem a sua comunidade. Bom, aqui em São Paulo, nós temos 1.087 escolas da prefeitura. Aqui eu estou falando só da rede municipal de ensino. Nós temos 880 mil alunos e temos 66 mil professores. Então, quando a gente tem um dado como esse, e para vocês terem uma dimensão do que significa 880 mil alunos, eu gostaria de dizer o seguinte: São Paulo tem 3 cidades grandes. A capital, que tem cerca de 13 milhões de habitantes, nós temos Campinas e nós temos São Bernardo. São 3 cidades que, na verdade, têm mais de 1 milhão de habitantes. As demais escolas, os demais municípios do estado de São Paulo, nós estamos aqui com a presença da Marília, que é de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto é uma cidade grande, progressista, e tem cerca de 740 mil habitantes. Ou seja, na rede municipal de ensino em São Paulo, nós temos mais alunos do que a maioria das cidades do estado de São Paulo. Porque depois de São Paulo, Campinas, São Bernardo do Campo, as outras cidades têm de 800 mil habitantes para baixo. Então, o problema da educação e do tamanho de São Paulo tem que ser pensado, como é que nós podemos resolver isso, né? Qual a nossa participação? Então, eu gostaria de, na tela seguinte, falar um pouquinho sobre como nós podemos resolver esse problema com esse quadro que nós estamos tendo aqui. Quer dizer, na verdade, esse problema só será resolvido se nós, como cidadãos e como comunidade e como participantes deste processo, formos capazes de exigir o cumprimento das responsabilidades legais que a gente viu do poder público, da família e da sociedade. E se nós pudermos implementar e cobrarmos a implementação de políticas públicas bem articuladas, com recursos para educação e professores, para que os professores sejam valorizados e bem treinados. Isso, na tela seguinte, a gente vai ver que é a cidadania gerando cidadania. Se nós garantirmos maior escolaridade, nós, como cidadãos, vamos ter mais aprendizagem, mais conhecimento, mais trabalho, melhor renda e mais cidadania como um todo. Então, aqui a gente fecha um círculo com a participação do cidadão. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, na tela seguinte, a gente tem como outra exigência empregar bem os recursos disponíveis. Muitas vezes os economistas aqui no Brasil demonstram que o que falta não é o recurso no Brasil, e sim a eficiência na gestão, né, na gestão educacional pública. Então, nós temos que analisar em todas as nossas propostas 3 pontos, certo? Que vão gerar um único objetivo. Quais são esses pontos? Primeiro, autonomia da escola. Segundo, formação do gestor. Terceiro, valorização do bom professor. Para que tudo isso? Para um problema que, na maior parte das vezes, no Brasil, não pode ser tocado, que é a responsabilização pelos resultados. Então, essa é um grande problema hoje. Quer dizer, quando se fala em fazer uma avaliação, ninguém quer participar da avaliação, a escola não quer participar, os alunos não participam e ninguém se responsabiliza pelo resultado. É muito comum a gente ouvir: o professor deu a aula, o aluno que aprendeu, e a responsabilização do resultado acaba caindo para o aluno, o que é realmente absolutamente indevido, né? Então, eu acho que esses itens
têm que ser cobrados, mas por quem? Então, já estamos perto do fim. Qual é o papel? Podemos passar para a seguinte: o papel da sociedade civil. A sociedade civil tem que atuar junto às diferentes instâncias de governo. Quando? Antes da eleição, na escolha dos programas de governo e nas escolhas dos seus representantes. Após a eleição, no cumprimento das exigências legais. É difícil? É difícil. Isso exige uma mudança de mentalidade? Exige sim. Né? E o outro papel da sociedade civil é junto às comunidades nas quais vivemos, nas instituições das quais participamos, do qual o Rotary é um grande representante. Né? Então, o Rotary, a igreja, as entidades de classe, clubes e outros têm que se organizar para cobrar as diferentes instâncias de governo. E também as famílias. Hoje a gente tem uma desunião na família, e a família com um papel muito pequeno em relação às suas responsabilidades educacionais. Então, eu acho que a gente pode, na tela seguinte, pedir ajuda para a Mafalda de novo, né? Porque a Mafalda fala: estimule seu filho a fazer interpretação de texto. Na escola, e aí é uma paródia, né? A música da Elis Regina: na escola, em casa, na rua, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapé. Né? E ela sugere que a gente peça para as crianças estarem o tempo todo interpretando o gibi, o outdoor, o rótulo do shampoo, porque é a interpretação de texto, é o conhecimento, é o entendimento da linguagem escrita e falada que vai ser a salvação das nossas crianças. Bom, e o Rotary? Para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: o Rotary tem uma participação muito grande junto à sociedade e está organizado com o sentido de servir. O que o Rotary pode fazer? Ele pode ouvir as escolas e apoiá-las nas ações que garantam melhores condições e melhores resultados em relação à aprendizagem. Pode promover atividades, gincanas e outras premiações aos alunos com melhor desempenho e seus professores. Esse é um ponto importante, porque é o resultado. Quer dizer, eu vou premiar realmente pelo desempenho. Um terceiro ponto, e isso o Rotary faz com propriedade. Por exemplo, o Rotary Clube Jardim das Bandeiras, durante muito tempo, apoiou a biblioteca, né, da Escola Alves Cruz, que era a escola aqui no Jardim das Bandeiras. Quarto, apoiar atividades complementares no período contrário às escolas, promover encontros de professores para trocar experiências bem-sucedidas e promover a alfabetização de adultos, que muitos Rotarys fazem. Né? E, com isso, eu gostaria de estar concluindo a minha fala com o próximo slide, dizendo que, em relação à pandemia, eu fico devendo, porque realmente, para falar em 30 minutos sobre todas as consequências da pandemia na educação, podemos fazer uma outra roda de conversa. Estamos hoje correndo ainda do coronavírus, mas eu acho que o Rotary é uma instituição que tem uma responsabilidade muito grande em relação à mobilização da sociedade civil e os esclarecimentos em relação às cobranças que podem ser feitas aos diferentes níveis de responsabilidade. Muito obrigada, desculpe, passei um pouco do tempo. Vera, olha, maravilhosa a palestra, você vê que o tempo voou, né? É verdade. Volta, Verinha, volta! Preocupa todo mundo, né? Porque preocupa pais, avós, educadores, enfim. Então, queria agradecer muito a sua presença, esse tempo que você dispôs conosco, os seus conhecimentos, né? Foram muito importantes. Queria agradecer e dizer o seguinte: olha, a casa, você sabe, é tua. Obrigada. Eu diria, volte ao reduto. Nós queremos você de volta junto conosco aqui o tempo todo.